Gente, Landim perdeu essa eleição e a gente precisa discutir como ele conseguiu essa proeza. E é isso que a gente vai debater aqui nesse vídeo. Se você ainda não entendeu todos os porquês, ou se você ainda quer discutir sobre esse assunto, já quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal. Depois da vinheta, a gente vem bater esse papo. O nome de Danche apresentou alto índice de rejeição entre os sócios do Flamengo. Coisa de amador, né? Vamos lá? Se você vai entrar numa disputa dessa, você primeiro faz essa boca de urna ali para saber, né? Você não pode simplesmente ir fazer o que você quer fazer sem conversar com seus pares. O Danche já havia sido 2 vezes presidente do Conselho Deliberativo do Bandeiras de Melo por 3 meses na gestão do Edmundo Santos. Dos principais nomes da chapa azul original, somente o Landim apoiava o Danche. Porque era manipulável, meu Deus, manipulável. Os outros figurões naquele grupo de 12 anos atrás dividiram-se entre chapas de BAP e MGM. A atuação de Danche na ocasião já vice-presidente geral e jurídico do clube na negociação com as famílias das vítimas do incêndio do Ninho também despertou intensas críticas de sócios nos últimos meses. Isso aqui é recente. Isso aqui é uma decisão muito, muito recente do que fazer, de como se comportar, de empatia, de tudo. Então, eu não sei dizer sobre quais foram essas atitudes todas, né? Mas se existem críticas aqui, existe um comportamento, no mínimo, duvidoso. No entanto, a imagem de Landim estava desgastada. As multas gastas com demissões de técnicos, somando 50 milhões, tornaram-se símbolo do que a oposição chamava de amadorismo do departamento de futebol, termo que irritou o vice da pasta, Marcos Braz, em entrevista no dia da eleição. Amadorismo. Inclusive, o Marcos Braz disse que todo mundo era profissional, o único amador lá era ele, né? Acho que vocês devem ter visto essa entrevista. Realmente, temos aí 2 Libertadores, Copa do Brasil, 2 brasileiros e isso e aquilo, mas só não temos melhores resultados. Eu não estou nem falando do título em si, mas, por exemplo, cair para o Penharol e para o Olímpia da forma como foi, com trocas de técnicos em cima de trocas de técnico. E tudo isso, gente, né? A gente podia ter evitado. Podia não ter ganhado o título? Até podia. Como foi do Renato, por exemplo, chega na final e não ganha o título. A culpa é do Landim, especificamente? Não, a gente culpa aqui o Renato, que escalou mal, que não conseguiu fazer os jogadores chegar melhor. Fisicamente a gente estava acabado. A gente pode culpar, talvez, ali o departamento médico. Enfim, tem vários culpados. Mas o Landim tem uma parcela muito grande, né? Nesses milhões gastos dessa maneira com técnicos. Não tem jeito. Os resultados ruins dos últimos 2 anos, enfim. Além disso, quem ganha a Libertadores é o Fluminense e Botafogo, que, né? Ai, que isso deixa a gente muito bravo, enfim, né? Ao longo da campanha, pesquisas também indicavam forte rejeição à BAP, principalmente pelo que era visto como uma postura arrogante. Ele tem essa postura mais forte, mais firme, sim, tá? Porém, o empresário conseguiu chamar para si o discurso de profissionalização. Por quê? Porque é o discurso da oposição, porque ela vai de encontro à torcida. É aquilo que a torcida mais pedia para o Landim fazer. Se o Landim tivesse feito só um pouquinho, por exemplo, se esforçado para melhorar a comunicação com o torcedor, dar explicações, vir a público, se desculpar, reconhecer, sabe? Eu acho que ele teria mais apoio, profissionalizasse algumas posições, algumas coisas, informasse ao torcedor o que está sendo feito, eu acho que ele teria mais chances, assim.
Considerando uma espécie de mentor intelectual, o Grupo BAP fez campanha em torno de dicotomia profissionais versus amadores. Deu resultado nas urnas, que receberam a maior votação em todas as eleições no século XXI. 3.272 votos. Landim anunciou Dust como sucessor em 18 de junho. Mas o lançamento oficial da chapa, por exemplo, só aconteceu no dia 14 de outubro. Mais de um mês depois do lançamento de BAP, 9 de setembro, e Maurício Gomes, 5 de setembro. Nossa, isso é muita diferença. Inicialmente, o evento estava marcado para 30 de setembro, mas foi cancelado. No mesmo dia, o Flamengo anunciou a demissão de Tite e a contratação de Felipe Luiz. Ou seja, por causa do dia agitado, com direito à troca de técnico em meio a uma disputa de semifinal da Copa do Brasil, a situação demorou a entrar na cabeça na campanha. A entrar de cabeça na campanha. Gente, olha isso. Se eles tivessem anunciado essa campanha no dia da confusão que foi demitir o Tite, contratar Felipe Luiz e tudo isso, seria muito difícil segurar o Dust com alguma chance de ganhar. Ai, meu Deus. Com alguma chance de ganhar. Mas, né, fizeram isso quando deu. Já que a oposição não tinha nada a ver com o que estava acontecendo no campo, já que eles não trabalham no futebol, eles puderam fazer o que tinham que fazer. A arquibancada normalmente não é termômetro para o resultado das eleições. Se fosse, com certeza o Landim não ganharia nada. Mas surpreenderam as manifestações recentes da torcida rubro-negra, que mais uma vez entoou um coro de xingamentos a Landim, principalmente por causa da não renovação com o Gabigol. Fazendo um parênteses desse tamanho aqui. O Landim é o responsável direto por não ficarmos com o Gabriel no Flamengo. Ponto. Isso é um fato. Agora, é o melhor para o Flamengo ou não é o melhor para o Flamengo? Isso é material para outro vídeo, porque senão a gente vai ficar aqui para sempre, tá? A gente vai discutir isso. Mas o Landim é o culpado, responsável, pro bem ou pro mal, ônus e bônus de tomada de decisão é essa, tá? Não é Braz, não é Spindle, não é o próprio Gabigol que não desempenhou e tal, é o Landim. Mas vamos discutir isso em outro vídeo. Ao anunciar a saída do clube, tal, vamos lá, Gabigol, tal. Bom, depois, como eu falei, a gente discute Gabigol em outro momento. Para fechar aqui, eu acho que a ideia que o BAP está trazendo é interessante diante daquilo que eu tenho que ser coerente. Ao longo desses 6 anos do Landim, eu pedi. Eu, como torcedora, em várias lives, em vários debates, eu falei, tinha que trazer o fulano de tal. Falei assim, tinha que trazer o Leonardo para ser o diretor de futebol e não sei o quê. E tinha que ter gente para trabalhar nisso. Tinha que trocar esse médico e não sei o quê. Que, assim, muito tempo já do Tanuri, vamos trazer gente nova. E a psicóloga, não sei o quê. E os jogadores mentalmente abatidos. Então, tem muita coisa que falta de profissionalização dentro do Flamengo que poderiam fazer o Flamengo melhor. E parece que o Dust já tem... o BAP já tentou trazer algumas coisas dessas com o Landim não aceitava. Então, eu fecho com o BAP, torço muito para que ele dê certo, para que ele tome as melhores decisões e caderninho para ele. O que esse caderninho significa? Caderninho verde, eu vou comprar um caderninho preto e vermelho, nada de verde aqui. Preto e vermelho. O que esse caderninho significa? Significa que eu não vou ter problema de memória. Se eu for parar para pensar, tem muita coisa que o Landim fez de errado, que eu não concordo, que eu não me lembro. Eu tenho que recuperar nos vídeos que eu já fiz, nas coisas que eu já fiz. Então, isso não vai acontecer com o BAP, porque eu vou recorrer ao meu caderno. Por exemplo, Felipe Luiz. Estou sabendo que ele tem interesse no Jorge Jesus.
Ele é um cara que gostaria de trazer o Jorge Jesus de volta. Ele foi contra a maneira como foi levada esse possível retorno do Jorge Jesus. Ele era uma pessoa que queria o Jorge Jesus desde as primeiras voltas lá que veio o Paulo Souza, veio o Vitor Pereira, ele só queria o Jorge Jesus, mas a gente sabe que o Landim é muito egocêntrico para voltar atrás. Dito isto, e se ele demitiu o Felipe Luiz por um ou outro resultado ruim, assim, que acontece, e aí ele, no meio do ano, que é quando o Jorge Jesus encerra o seu contrato lá, depois do Mundial, encerra o seu contrato com o Al Hilal, aí ele vai e demite o Felipe Luiz para trazer o Jorge Jesus. Isso entra pro meu caderno, né, como coisa negativa. Porque se o Jorge Jesus der errado, a gente tem que lembrar por que ele fez essas coisas. Ele... No estádio, ele tomou decisões que são ruins, que eu entendo como ruim, mas é um entendimento nosso. Por exemplo, colocou ingressos caríssimos em jogos importantes para somente o torcedor da alta classe pudesse ir, como o Landim já fez várias vezes. Não fez uma FanFest alegando que não tinha condições orçamentárias, mas também não tentou conseguir patrocínios para poder montar, mas por preguiça, por tempo para poder colocar uma equipe para poder trabalhar nisso, mas foi por preguiça, porque com certeza tem gente para bancar. Você acha mesmo que existem marcas de cerveja, de estrutura que não gostaria de montar gratuitamente só para estampar a sua marca numa FanFest do Flamengo? A gente ficou sem FanFest em 2022 na final da Libertadores. E a resposta foi: não dá pra gente fazer isso. Não, isso não dá porque você não quer, porque você não se importa com o torcedor. Então, esse tipo de coisa que a gente sente que de lá para cá não existe uma importância para nós, eles não ligam para nós, vai entrar pro caderno. Tudo vai entrar pro caderno. Contratou Bagre, vai entrar pro caderno. Pô, o Carlinhos foi contratado, né? Desculpa, Carlinhos. Nossa, Deus te abençoe, que você tenha uma família assim maravilhosa e que seja uma bênção sempre. Isso é você como uma pessoa. Mas você é bagre. Bagre, você foi contratado por quê? Não sei. Vai entrar pro caderno, tá? Então, eu não vou esquecer de nada que o BAP fizer para eu usar isso contra ele depois. Mas também vai entrar pro caderno coisas boas, né? Parcerias, naming rights, estádio, pessoas que ele tá contratando, ele tá tentando tirar um cara do Palmeiras que parece que é muito bom. Isso tem que entrar no caderno como ponto positivo. Profissionalização do departamento de futebol, trazendo gente competente, tirou o Márcio Tanuri, vai trazer a médica do River Plate. Então, assim, né? Coisa boa também. Vai entrar pro caderno. E no final do ano, do primeiro ano dele, final de 2025, a gente vai debater o que tem nesse caderno. E é isso. Saudações rubro-negras e boa sorte para o BAP e que seja um excelente mandato. 3 anos de puro sucesso. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. I live inside my own